Agora presta atenção nessa informação. Tristeza, o que eu vou falar agora. Uma criança de 2 anos, uma garotinha, caiu em uma piscina e acabou morrendo. Os pais estavam na casa de amigos e em um descuido acabou acontecendo essa tragédia. Triste, né? O repórter Leandro Santiago vai nos trazer detalhes sobre essa tragédia que aconteceu com essa criança que foi tentada até a reanimação dela, a ressuscitação, mas infelizmente ela não resistiu. Leandro Santiago traz os detalhes pra gente. Leandro. Segundo o relato do SAMU, era por volta de 4h30 da tarde desta segunda-feira, quando a equipe foi chamada para a rua Princesa Diana, no bairro São Jorge. Era uma reunião de família no caso e entre eles estavam várias crianças. Uma criança de 2 anos, segundo o relato, teria se descuidado e caiu na piscina. Os pais foram chamados, tiraram a criança da água, tentou se reanimar durante 1 hora, mas ela não resistiu. Ela não morava na casa, que no caso seria uma casa de um casal de policiais. Era uma reunião de vários amigos e essa criança acabou caindo na piscina. Mais uma morte registrada aí de afogamentos, tanto nas águas doces quanto água salgada, que acontece bastante nessa época do ano em Alagoas. Por isso que fica o relato aí, fica o alerta para todo mundo. Muito cuidado com as crianças. A criança de 2 anos acabou perdendo a vida no São Jorge. Do São Jorge, Leandro Santiago. Muito bem, Leandro. Infelizmente, uma tragédia, enfim, uma fatalidade terrível, né? Uma tristeza grande. O SAMU foi chamado para socorrer essa criança, tentou reanimá-la, mas infelizmente ela não resistiu. O próprio repórter Leandro Santiago, nosso repórter importado, está lá na sede do SAMU com mais informações sobre tudo isso. E o que a gente quer saber, infelizmente, Leandro, nesse momento, nós temos uma cidade bastante quente, convidativa ao mar, à piscina, aos rios, lagoas, enfim, somos cercados por tudo isso. Mas acaba, inclusive, qualquer descuido que seja, uma fatalidade e a tragédia acontecendo. Isso é mais frequente do que a gente imaginava, é isso mesmo, Leandro? Boa tarde. Olha, Wilson, infelizmente é mais frequente sim. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu estava conversando com o pessoal do SAMU antes de entrar aqui no ar. Esse foi o 10º caso de afogamento em Maceió neste ano de 2022, fora aqueles casos que são atendidos pelo Corpo de Bombeiros, porque esses casos não entram na estatística, mas é um número que chama bastante atenção. É o primeiro caso de afogamento de criança, nesse caso aqui em Maceió. Um caso muito triste que toda vez que a gente observa que a cada vez que a temperatura vai aumentando, aumenta esse número de ocorrência, porque muita gente procura o mar, procura lago, procura piscina e não toma os cuidados devidos. Eu estou aqui com o Paulo Marcelo, que é técnico de enfermagem, que é da motolância, a motolância que faz o primeiro atendimento enquanto a ambulância não chega, por causa do trânsito de Maceió, que muitas vezes não permite um atendimento rápido. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Fique Alerta. Você que atendeu essa ocorrência, tudo foi feito, mas infelizmente não teve como salvar, né? Boa tarde, espectadores da TV Pajuçara. Realmente, chegamos antes da ambulância, iniciamos os atendimentos. A criança, infelizmente, já estava em parada cardiorrespiratória. Iniciamos o primeiro atendimento, fizemos compressões, ventilações, até a chegada da USA, que é o suporte avançado. Ao chegar a USA, fizeram todo o procedimento para tentar essa criança, mas infelizmente ela veio a óbito. O que faz, muitas vezes, acaba causando o afogamento de uma criança? Que, pelo que a gente apurou, a casa estava cheia, havia muita gente, mas acaba se afogando. O que muitas vezes, o que faz? Muitas vezes as pessoas deixam as crianças desassistidas, né? Deixam as crianças na piscina, não estão olhando, ou às vezes deixam com outras crianças que muitas vezes não têm o conhecimento. E por conta disso, vem acontecer os afogamentos. Muitas vezes acontece também falta de proteção da piscina, por exemplo? Falta de proteção da piscina. Nesse caso específico, a piscina não tinha proteção, nenhum tipo de grade, nada que impedisse uma criança de utilizar aquela piscina naquele momento. Muitas vezes os pais deixam as crianças ali na piscina com uma boia e pensam que está tudo bem. A boia é garantia, por exemplo? Não. A boia, a única garantia é o colete salva-vidas. As boias que são vendidas no mercado hoje, elas não garantem, não são efetivas para salvar a vida das crianças. Então, mesmo com boia,
precisa da supervisão de adultos, da supervisão dos genitores ou de algum acompanhante que estejam com elas. Então, nesse caso, seja mar, seja rio, seja piscina, tem que estar o pai? Tem que estar o pai. Tem que estar o pai, porque é ele que vai realmente gerenciar tudo o que aquela criança está fazendo ali. Sem um genitor, um responsável por ela, realmente há grande chance de ocorrer um acidente. A gente estava apurando agora 10 casos atendidos pelo SAMU de afogamentos esse ano em Maceió. Esse foi o primeiro de crianças, outros 9 foram de adultos. O adulto sabe dos perigos, o adulto tem suas faculdades mentais em dia. Por que acontece tão mais com o adulto do que com a criança? Geralmente nessa questão do verão, como você bem citou, né, aumenta o número de casos por conta que as pessoas utilizam a piscina, a praia, associam a bebida alcoólica. E isso diminui muito a sensibilidade, muito a questão da orientação da pessoa. E isso realmente ocasiona também a questão dos afogamentos. Agora, tem muita gente que, por exemplo, pensa, uma piscininha de plástico, uma piscininha pequena, aquela pequena superfície d'água, não tem o risco do afogamento. Mesmo nesses lugares, pode haver o afogamento também? Pode ocorrer o afogamento. A criança ela não tem a noção certa, 100%, da questão da água. Muitas delas não sabem nadar e mesmo com piscinas infantis precisa ter supervisão de um adulto. Tá certo. Obrigado pelas informações aí do Paulo no caso. Então, não adianta. Com criança tem que se estar o tempo todo. A piscina é pequena, a piscina é um pouquinho só de água, não tem jeito, precisa estar junto e no caso se tem piscina, toda a proteção necessária, seja com grade, seja com uma manta cobrindo ali a piscina, mas é muito importante, salvar vidas, parece às vezes muito cuidado demais, zelo nunca é demais, né, Wilson? E nessa época do ano agora, ainda tem muito calor, a quadra chuvosa está chegando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas ainda tem muito calor, ainda vai ter muita gente que vai acessar praia, rio, então tem que ter proteção. Eu volto com você. Perfeito, viu, Leandro? É exatamente isso, cuidado redobrado. Eu continuo dizendo, crianças, enfim, até adolescentes, dependendo de 13, 12, 14 anos, enfim, eu sempre faço isso. Isso é uma questão minha. As pessoas falam, você não relaxa quando sai com os filhos para praia ou para qualquer lugar. É porque eu quero voltar com eles. Então, é atenção redobrada. Um minuto que seja, ele acaba mergulhando ali, perde o controle, enfim, é afogado. E é uma situação muito complicada, é uma pena como aconteceu. Agora, Leandro, queria aproveitar você aí, já que está com o técnico de enfermagem, o Paulo Cunha, para falar com a gente que muitas vezes algumas crianças se afogam e dependendo do tempo-resposta da retirada dessa criança da água, uma ressuscitação, uma respiração boca a boca faz com que essa criança consiga voltar e consiga sobreviver. Qual é o tempo disso? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que acontece, por que a pessoa se afoga? Ela acaba engolindo essa água, os pulmões ficam cheios d'água. Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona para que a população pudesse entender toda essa dinâmica. Por favor, Leandro. Sem problemas, Wilson. Eu vou voltar aqui com o Paulo para a gente fazer a pergunta que o Wilson encaminhou. Caso de afogamento, quanto tempo fazer a ressuscitação? Como é que funciona o procedimento? Enfim. Primeiro passo, liga para o SAMU, tá? Existem os graus de afogamento. Se a criança está tossindo, popularmente engoliu água, isso é um bom sinal. Sinal que ela está expelindo aquela água que ela broncoaspirou. Em caso da criança não responsiva, não respirando, deve-se checar o pulso, caso não, iniciar as compressões até a chegada do serviço de atendimento móvel de urgência. Né? E a única maneira de salvar vidas realmente é o atendimento precoce. Identificar que ela está sem respirar, está sem pulso e começar as compressões até a chegada do atendimento. Muitas vezes acontece do SAMU, a pessoa vê a criança já se afogou e demora um certo tempo e aí não tem muito o que fazer, né? Exatamente, como eu falei, é questão precoce, você entender ali. Eu sei que no momento da situação a pessoa fica muito nervosa, mas você tem que gerenciar direito e realmente verificar se ela está respirando ou se ela está sem pulso. A gente já fez várias reportagens sobre isso, viu, Wilson? Até mostrando bombeiros, falando dos cuidados, como é que tem que ser essa ressuscitação. Todos os arquivos estão aí no YouTube, dá para você acessar facilmente. Teve uma reportagem sobre isso no Balanço Geral, como tirar a criança da água, como verificar pulso, como é que devem ser as manobras de ressuscitação. Tudo isso você consegue achar facilmente. É importante que não só você que é pai, mas todo mundo aprenda isso para poder fazer, porque qualquer dia, um momento ou outro, pode ser necessário esse tipo de coisa. E tempo
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Fica com o recado aí, tanto do Paulo aí que atendeu essa ocorrência, como ocorrências em gerais. Como eu falei, 10 casos nesse ano aqui só do SAMU. Perfeito, Leandro. Muito obrigado. Agradeço o Paulo também pela participação. Você volta daqui a pouco com mais detalhes e mais informações. É aquilo que eu digo sempre, gente. Atenção redobrada para evitar que o pior aconteça. E é muito importante que todo e qualquer papai, qualquer pessoa, aprenda os primeiros atendimentos, os primeiros socorros, por exemplo, até que se chame. E a primeira situação é chamar o SAMU. Chama o SAMU imediatamente ao Corpo de Bombeiros, 192 ou 193. E enquanto isso, quem tiver alguém experiente naquele momento que saiba, fazendo aquela ressuscitação, se já não tiver pulso, a respiração boca a boca, até que o socorro chegue e assim eles consigam dar todo o suporte necessário para que a pessoa consiga retornar, o que a gente espera e torce sempre. Mas mais importante de tudo isso é não deixar que aconteça o pior, não é? Atenção redobrada.